E eu peço que você, por favor, se coloque em pé. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 15 até o verso 18. E queremos ler juntos. 1 Coríntios 9, de 15 até 18. Então, juntos, irmãos, leiamos, por favor. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que me dá. Ó Deus, nós queremos ter essa consciência, Deus, não apenas o conhecimento, mas a consciência e sentir também a dor, o temor por não evangelizarmos. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós sabemos que, como lemos anteriormente, muitas vezes nós queremos fazer algo e fazemos exatamente o contrário. Então, Senhor, nos dá essa consciência do dever, da obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que têm contato conosco, começando por nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, nossa vizinhança, nossa cidade, país e até onde for possível, Deus, o alcance da nossa ação. Oramos assim, Senhor, com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Obrigado. Queridos, é importante nós lembrarmos que as pessoas às vezes falam que o presbiteriano, ele não evangeliza, ele é uma pessoa que confia demais na soberania de Deus, na eleição, e, portanto, descansa nessa doutrina. Queridos, isso pode ser até uma interpretação de algumas pessoas, mas quem crê na soberania de Deus, quem crê no senhorio do Senhor Jesus, jamais deixará de evangelizar. O nosso missionário Ashbel Green Simonton, que veio ao Brasil para plantar aqui a igreja presbiteriana, ele cria integralmente na soberania de Deus. Ele cria totalmente, convencido foi no seu coração pela eleição de Deus. Mas foi isso, exatamente isso, que moveu Simonton até o Brasil. Porque ele cria que aqui tinha eleitos de Deus, porque ele sabe que Deus é soberano. E a primeira soberania que nós precisamos acreditar é que ela é exercida em nós, em primeiríssimo lugar. Então, se Deus é soberano, quando Ele nos manda fazer algo, nós deveríamos fazer. E não apenas saber, e não apenas conhecer que Ele assim procede. Então, eu queria que os irmãos fossem acompanhando comigo essa exposição, e eu começo pelas desculpas. Porque o que mais se ouve é alguém justificando de uma forma, para ele, convincente, e talvez até para alguns de nós, a razão do porquê deixa de evangelizar. Eu quero mostrar, irmãos, que desculpas não são coisas novas na doutrina, não é coisa nova que nós inventamos, que nós criamos. Os servos de Deus do passado já tentaram fazer essa mesma coisa. Moisés, por exemplo, no Êxodo capítulo 3, verso 11,
ele, quando chamado por Deus, ele responde ao Senhor: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele apresenta talvez para nós uma justificativa plausível. Ele diz: quem sou eu? Eu sou muito humilde, eu não tenho condições de ir diante de um homem tão extraordinário como esse, de um homem tão poderoso como esse. No verso 10 do capítulo 4, novamente, depois do Senhor insistir com ele, ele retoma e diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E as pessoas interpretam que Moisés apresentava a gagueira como uma razão para que ele não se apresentasse diante de Faraó para cumprir o mandato de Deus. Mas não é só isso. Gideão, nós também conhecemos a sua história, mas quando Deus imediatamente o chama, a sua resposta foi essa: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ele tenta também justificar-se e negar e assumir o mandato de Deus, alegando a sua posição social inferior. Ele era, segundo ele mesmo, muito humilde para tão grandiosa obra. Jeremias, profeta de Deus, conhecido pelas suas ações, quando Deus o chama, a sua resposta também foi essa: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Não são justificativas convincentes, né? Plausíveis até porque nós usamos algumas dessas satisfações, talvez em outro formato, mas é mais ou menos o que nós dizemos. Jesus Cristo, ele ouviu também de alguns servos piedosos a seguinte justificativa: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Jesus Cristo, ele fala da necessidade de nós evangelizarmos, de visitarmos presídios, de socorrermos pessoas necessitadas, e as pessoas vão dizer no futuro, e algumas apresentarão essa justificativa: eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Quando foi que eu vi o Senhor nessa situação? Queridos, são desculpas que nós também muitas vezes apresentamos. Mas o importante, queridos, é nós percebermos as respostas de Deus a cada uma dessas justificativas. O que Deus, como Deus leu essas justificativas? Porque talvez te convença, querido, que a sua justificativa e a sua desculpa também não tem encontrado em Deus aprovação. Por exemplo, a Moisés, no capítulo 4, os versos de 11 a 13, ele diz assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. De forma nenhuma, queridos, Deus foi convencido pela justificativa e pelas escusas de Moisés. Ele é Senhor, ele é Deus providente, soberano e todo-poderoso. Então, seja qual for a razão que você tenha apresentado ao Senhor, ou esteja apresentando, para não cumprir o que Jesus Cristo lhe mandou fazer, tenha consciência de que Deus não concorda com você. A Gideão, ele responde: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo,
ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Qual a razão que ele apresenta? Eu sou Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu estou contigo, não é razão suficiente, Gedeão? Você ainda assim teme evangelizar? Eu fiz essa pergunta a você e a mim, querido. A Jeremias, Deus responde da segunda forma. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em suma, queridos, como nós temos visto, a razão que Deus apresenta é essa. Eu estou com você. Então parece que o que falta é o nosso convencimento mesmo a respeito disso. E para concluir, aos servos piedosos que diziam desconhecer a necessidade, Jesus Cristo disse assim: em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um desses meus mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus não se convence com a nossa justificativa. Mas uma vez fica bastante claro, querido, que ainda que pensemos que estejamos sendo convincentes, e talvez a gente convença alguns de nós, mas nem todos são convencidos, Deus jamais se deixará convencer pelas nossas escusas, pela nossa justificativa. Mas talvez o que de verdade alguém, e a maioria de nós, apresente como justificativa, são dificuldades aonde ela não existe. Por exemplo, no livro de Provérbios, a Bíblia diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Parece, queridos, que essa é uma justificativa que mais nós usamos. Criar fatos irreais, satisfações que não existem, criar fantasias que nos inibem de falar a respeito de Jesus Cristo. Talvez isso seja digno de nós realmente pensarmos. Será que existem mesmo dificuldades que nós estamos apresentando? Paulo, ele teve uma compreensão diferente. Ele escreveu aos Coríntios. Ele passava por uma resistência nessa igreja. Essa igreja não o acolhia como um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não estava sujeita às suas orientações. Nada disso deixou Paulo desanimado, cabisbaixo. Muito pelo contrário, ele escreve: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Você já experimentou algum dia em sua vida falar ou pensar dessa forma? Ai de mim se eu não fizer o que Deus me manda fazer. Quase sempre, irmãos, nós caminhamos na reflexão e no raciocínio de que Deus é Deus bom, é Deus misericordioso, e Ele não se importa muito com a nossa desobediência. Quase sempre nós consideramos um pecado grave adulterar, matar, roubar, fumar, mas não temos compreensão de que deixar de fazer aquilo que Jesus Cristo manda nos fazer é tão pecado quanto fazer aquilo que Ele proibiu que fizéssemos. Falta-nos, talvez, esse sentimento
de que isso é um dever, é um mandado de Jesus. Ele ordenou, ele não pediu, ele ordenou que nós fizéssemos. E, portanto, caracteriza-se como pecado a negativa, quando nós lhe negamos o poder. Confessamos seu nome, temos bom entendimento da doutrina bíblica, mas a nossa prática, infelizmente, caminha na contramão daquilo que nós confessamos. Queridos, o que Jesus Cristo nos mandou fazer, quando ele nos disse que nós deveríamos pregar o Evangelho, e nós vamos ver mais para frente tudo isso, é uma função exclusiva da igreja. Nós certamente temos instituições organizadas nesse país que trabalham nas áreas de educação, saúde, assistência social, filantropia, como, por exemplo, Lions, LBV, Rotary e muitas outras instituições. Mas, contudo, querido, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para os remidos do Senhor, por aqueles que Jesus Cristo morreu, para aqueles que já tiveram a compreensão de que foram livrados do inferno, que já foram salvos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, por aqueles que se chamam de verdade filhos de Deus. Unicamente essas pessoas têm autoridade para falar a respeito de salvação. Qualquer outra instituição atua em qualquer área de necessidade da sociedade. Mas falar de salvação foi algo que foi dado exclusivamente à igreja do Senhor Jesus. E ninguém que tenha experiência de salvação fala com convicção a respeito disso. Isso é algo que brota de convicção interna. Quando nós somos convencidos de que o inferno é real, de que nós fomos livrados do inferno pelo sangue de Jesus, única e exclusivamente pela morte do Cordeiro na cruz. Quando somos convencidos no nosso interior a respeito disso, nós nos lançamos a falar às pessoas da necessidade da salvação. Mas enquanto nós não temos essa certeza, queridos, da nossa própria salvação, de fato fica muito difícil falar às outras pessoas dessa necessidade. Se nós duvidamos que haja céu e inferno, se nós não temos ainda uma plena convicção de que Jesus Cristo morreu para nos livrar do fogo do inferno eterno, como é que nós vamos falar isso às pessoas? Por que nós falaríamos isso às pessoas, se nem nós ainda somos convencidos perfeitamente disso? No livro de Efésios, no capítulo 3, quando Paulo ensina àquela igreja, primeira parte, essa doutrina a respeito da igreja, ele diz assim: para que pela igreja, não pelo Rotary, não pelo Lions, mas pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a igreja, queridos. E igreja não é uma instituição. Igreja são os remidos do Senhor Jesus. Igrejas são aqueles que se tornaram a habitação de Deus no Espírito. Igreja somos nós, que temos o Espírito Santo de Deus, que já nos arrependemos dos nossos pecados e agora estamos a caminho do céu. Somos unicamente, é esse povo, única e exclusivamente, que pode e que tem autoridade para falar a respeito de salvação. É pela igreja que Deus será conhecido. Mateus, no capítulo 28, último ato de Jesus Cristo, antes de elevar-se aos céus,
ele deixa uma ordem, não ao Lions, não à Rotary, à maçonaria, a nenhuma instituição. Ele deixa uma ordem à igreja constituída. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Baseado nisso, baseada nessa autoridade que foi dada a Jesus Cristo, ele diz à igreja: ide, portanto, considerando essa autoridade que eu presumo ter sobre vocês, considerando que eu recebi também autoridade sobre vossas vidas, porque vocês foram salvos por mim. Considerando isso, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Querido, eu não vejo aqui um clamor, um pedido. Eu não enxergo aqui Jesus Cristo humilhado, acanhado, fazendo um pedido, rogando à igreja que, por favor, que pelas misericórdias que Ele já nos tem dado, nós o atendamos. Eu vejo aqui, querido, uma ordem explícita. E se assim nós compreendermos, deixar de fazê-lo é dizer como o apóstolo Paulo: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, porque sobre mim pesa essa obrigação. Você acha que lhe falta alguma coisa? Qual é a sua compreensão doutrinária a respeito disso? O que você poderia alegar? O que tem lhe faltado? Quem sabe, como aqueles homens, de falar a respeito, de não ter fluência no falar, de ser humilde, de estar acanhado diante de pessoas. Qual é a sua desculpa? Eu queria, querido, que você compreendesse que quando Jesus Cristo te mandou pregar o Evangelho, Ele não deixou de te capacitar, porque senão o erro seria dele. Se alguém me mandasse voar e eu não consigo voar, o erro não é meu, porque eu não consigo voar. Agora, se Deus te manda pregar o Evangelho e não te capacita para isso, se Ele não tivesse lhe dado os recursos para isso, você poderia muito bem dizer: eu não sou capacitado para isso. Então, querido, quero que você, se assim Deus lhe conceder, de concordar com a doutrina bíblica, mude definitivamente o seu empenho, a maneira de pensar e a maneira de lidar com essa matéria. Em primeiro lugar, no livro de Atos, está assim relatado: mas recebereis poder. Queriam saber quando que Jesus Cristo retornaria a esse mundo. Não é hora de saber disso. E é interessante que, se nós propuséssemos um estudo, por exemplo, do livro de Apocalipse, querido, eu já fiz essa experiência na igreja de origem minha. É impressionante como a Assembleia se interessa por isso, por saber os mistérios do Apocalipse. Quem é aquele leão? Quem é aquele ser que voa? Quem é o ser com 7 cabeças? Foi exatamente os que os discípulos queriam saber. Quando é que o Senhor volta? Jesus disse: olha, isso é algo que compete a Deus. Vocês não deveriam estar preocupados tanto com isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Querido, preste atenção, não é poder para falar em línguas, não é poder para milagres, não é poder para fazer coisas extraordinárias, mas é poder que lhe capacita para fazer algo que é o mais básico de tudo, que é falar, testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem em si, se você é uma habitação de Deus no Espírito, você tem com você esse poder, porque ele não pode ser separado do Espírito Santo de Deus.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Está dito que nós temos que ser teólogos. Está dito que a igreja do Senhor Jesus tem que ser um grupo pós-graduado em teologia. Não, queridos. O que está dito é que nós seremos testemunhas. A testemunha fala do que aconteceu com ela. A testemunha dá testemunho do que ela experimentou. O que você era, o seu encontro com Jesus e como é agora a sua vida e a sua dedicação e a sua ênfase. Testemunhar é falar disso. Não é discorrer com profundidade sobre grandes temas teológicos. Não é isso que Jesus Cristo disse. Ele disse que nós seríamos testemunhas e que para isso nós já recebemos poder. Outra desculpa que nós apresentamos às vezes é que nós não sabemos falar. Assim como Isaías, eu sou uma criança, eu não sei como Jeremias, perdão, sou como uma criança, eu não sei falar, ou como Moisés, eu não tenho fluência. Mas, queridos, prestem atenção, quando Jesus Cristo nos comissionou, além do poder que ele disse que nós receberíamos, ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Cada dia, amado, que você está de frente de uma pessoa que ainda não conheça Jesus, pela fé, você precisa acreditar que Jesus Cristo está com você. E que basta que você se predisponha, que você tenha o desejo de ver pessoas salvas e convertidas. E o Espírito Santo há de ajudar você a falar. Porque Jesus prometeu e ele não pode mentir. Eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Você nunca está sozinho, querido. Nunca está sozinho. Não pense que quando você senta no banco de ônibus e alguém senta ao seu lado. Não pense que quando você está no seu escritório. Não pense que quando você está na rua e alguém vem falar com você. Não imagine que você esteja desprotegido. Que você não esteja capacitado. Você recebeu o poder e você tem a presença de Jesus Cristo com você, que é quem mais se interessa por salvação de almas. Nem somos nós, irmãos. Mas é Jesus Cristo quem mais se interessa por isso. No livro de João, quando Jesus Cristo está preparando a sua saída, naqueles últimos momentos da estada de Jesus, quando João gasta um grande tempo e uma grande parte do seu livro para relatar como foram os últimos momentos de Jesus Cristo com eles, ele diz assim, ele registra no capítulo 15, a partir do verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Isso, não fique com dúvida disso, não acontecerá mesmo. Rejeição, perseguição, humilhação, tudo isso vai acontecer. Mas, se guardaram a minha palavra, diz Jesus, também guardarão a vossa. Queridos, o que nos falta? Qual é a razão de nós sermos tão tímidos, de sermos tão acanhados nisso? O que está faltando em nós? No livro de Mateus, depois que Jesus Cristo falou a respeito do seu sofrimento, depois que ele disse que ia morrer, depois que ele compreendeu ou teve a esperança de que finalmente os discípulos compreenderam quem ele era, e ele então anuncia que morreria, fala do discipulado, fala que nós deveríamos também dar a vida por isso. Os discípulos se abatem. E a Bíblia então relata que 6 dias depois desse encontro, dessas palavras, parece que Jesus Cristo viu os discípulos ainda humilhados, tristes, porque falava de morte, porque falava de esperança não para essa vida, porque falava de abrir mão de coisas dessa vida.
Jesus Cristo, então, 6 dias depois, diz o texto, Mateus 17, toma consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Você sabe, querido, que o que vai daí é que Jesus chama à presença Elias, Moisés, como representante da lei e dos profetas, e uma voz vinda dos céus diz àqueles corações: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ah, querido, o que falta para nós, irmãos? Eu quero lembrar, queridos, que nós somos a geração bem-aventurada. Talvez você pense que não viu Jesus, não ouviu essa voz. Talvez você tente justificar que aqueles homens viram grandes milagres de Deus, mas não perca de alvo que Jesus Cristo disse que quem é a geração bem-aventurada não são aqueles irmãos, somos nós que não vimos, mas que somos a habitação de Deus no Espírito e por isso cremos, não por nós mesmos, não por termos visto alguma coisa, mas porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Nós somos a geração bem-aventurada. Por que evangelizar? Porque a igreja do Senhor Jesus precisa evangelizar. Algumas frases que se tornaram célebres no decorrer da história. Toda igreja que não evangeliza se fossiliza. E é a verdade, querido. Se nós não recebemos vigor, pessoas novas, nós vamos nos fossilizando, nós vamos envelhecendo. A igreja vai recrudescendo, ela vai atrofiando, ela vai perdendo a razão de existir. Eu fico pensando, queridos, se nós batêssemos aqui na casa desse vizinho, e perguntássemos se nós somos importantes para ele, é capaz de não saber que nem nós existimos. Nós estamos aqui a um lado de um bar. Todas as noites estão fumando droga aqui na porta da igreja. Se a igreja deixasse de aparecer aqui, de existir, o que causaria nessas pessoas? Nada. Nem alegria, nem tristeza, que para eles nós nem existimos. Nós estamos, irmãos, nos fossilizando. Semana passada quis trazer essa lembrança aos irmãos. Nós já fomos a maior igreja evangélica do Brasil, na década de 50. E hoje nós somos contados como outros. Não existe nas estatísticas oficiais um dado a respeito da igreja presbiteriana do Brasil. Nós somos outros. Nós somos contados com uma outra leva de crentes que são insignificantes estatisticamente falando. Nós estamos nos fossilizando. Igreja que não evangeliza será evangelizada. Irmãos, eu nunca vi uma igreja para perder membros igual a igreja presbiteriana do Brasil. Nunca vi. Nunca vi. É uma coisa impressionante. É só a igreja presbiteriana que é convidada a ir para não sei aonde. É só presbiteriano, ex-presbiteriano, que agora é não sei o quê, ex-presbiteriano, que é não sei o quê. Eu nunca vi isso em outras igrejas. Eu não vejo chegar assim nas nossas igrejas. Parece que nós somos campo missionário mesmo, porque nós não estamos exercendo influência na vida de quase ninguém. Então nós somos campo missionário para as outras pessoas. Eu acho que nós queixamos, quando nós encontramos com outras pessoas, nós reclamamos. Ah, lá na igreja está tão ruim, ah, o louvor é isso, ah, o louvor é aquilo, ninguém se oferece para ajudar, mas é esse o nosso discurso, né? Ah, a igreja é tão fria, a igreja é não sei o quê. É claro! O irmão vira e diz, olha, vai lá na minha igreja, que lá a coisa é bacana, o negócio lá está bombando. Nós somos campo missionário, queridos. Igreja que não evangeliza será evangelizada. A igreja que deixa de ser evangélica, em breve deixará, igreja que deixa de ser evangelística,
em breve deixará de ser evangélica. Irmão, se nós não cuidarmos disso com urgência, nossos filhos, eles não terão vigor, eles estarão acomodados com uma vida sem sentido, uma vida que talvez seja muito importante enquanto elas sejam crianças, mas depois elas vão compreender que isso é coisa para criança, porque depois que cresce, não precisa mais ter esse vigor. E nós vamos deixar de verdade de ser uma igreja evangélica. A atividade missionária evangelizadora da igreja é a circulação de sangue nas veias. É o que move. Quando nós ficamos parados, irmãos, seres humanos, passamos algum período numa cama, por alguma razão nós atrofiamos, os nossos músculos se atrofiam, nós precisamos aprender a andar novamente, porque eles atrofiam. Quando uma igreja deixa de exercitar-se no tocante à evangelização, nós vamos atrofiando, nós vamos perdendo o vigor, o sangue deixa de circular em nossas veias, e assim nós vamos perdendo a alegria de servir ao Senhor. Esse cristão chamado Sundar Singh, ele tem uma experiência interessante que eu li num livro missionário. Ele conta que, numa determinada época na Índia, ele passando por um período de uma localidade que é alcançada pela neve, ele e outra pessoa e um garoto estavam fugindo dessa situação. Eles estavam tentando chegar a um local onde havia recursos. E esse garoto, ele, naturalmente, por ser menor, ele começa a ter dificuldade para andar. Sundar Singh, ele desafia a essa outra pessoa a revezarem e carregar aquela criança. Essa outra pessoa disse a ele: estás louco, Sundar? Eu mal posso comigo. Você ainda me desafia a carregar uma pessoa? Você está louco? Querido, relato desse homem. Ele diz que o esforço por carregar aquela criança o manteve vivo. Fez seu sangue circular. E o outro não conseguiu chegar ao seu destino. A igreja, querido, depende disso para a sua existência. Ela depende desse circular da espiritualidade entre os seus membros, de desafios, de desejar ver pessoas novas. E não são pessoas que um dia nós não conhecemos, são nossos irmãos, irmãos em Cristo, eleitos como nós, desde antes da fundação do mundo, que estão nas sarjetas, nas casas, entregues a toda sorte de maldade do nosso inimigo. Nossos irmãos, que um dia poderão estar conosco nos céus e nos perguntar: você sabia disso? Por que você nunca me falou a respeito dessa verdade? Irmãos, querido, eu acho que você tem essa compreensão. O seu irmão na carne é fruto de um prazer sexual. Minha mãe e meu pai se relacionaram sexualmente e me tiveram e tiveram meu irmão. É fruto de um prazer. Você se entende o que é ser irmão em Cristo? É fruto de morte. É fruto de sangue derramado, de humilhação, de cusparada no rosto, de coroa de espinho. Irmão em Cristo é fruto de dor, de sacrifício. Será que não merece consideração de nossa parte? Será que não deveríamos nos esforçar mais por isso?
Paulo ele diz que nós somos devedores. Pois sou devedor, ele escreve aos Romanos no capítulo 1. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Qual é a sua consideração quanto a isso, querido? Você ainda tem o sentimento de que foi você que aceitou Jesus Cristo? Você ainda pensa isso? Infelizmente nós falamos isso e às vezes isso nos convence. De que nós é que tomamos a decisão, que imaginamos se era útil para as nossas vidas ou não entregar a vida a Jesus Cristo. Queridos, foi Jesus Cristo quem te escolheu. Por isso o apóstolo Paulo, depois de se esforçar tanto pelo judaísmo, compreendendo agora o que Deus fez por ele em Cristo, ele diz, eu sou devedor. Eu sou devedor. Porque ele viu Estevão morrer pelo evangelho, e ele foi ali, provavelmente, convencido de que Jesus Cristo é real. E ele passa a se sentir, então, devedor. Ele viu um homem morrendo para que ele tivesse vida. Qual o seu conceito, querido, a respeito disso? O texto que nós lemos no início. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Não é uma opção que você faça para se gloriar, para esnobar outras pessoas. Não é isso. Eu não tenho do que me gloriar se eu faço isso, pois sobre mim pesa esta obrigação, é ordem daquele que nós chamamos de Senhor. Porque, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando, livro de Atos, capítulo 18, Paulo estava preso, ele estava com temor a respeito de sua vida, como qualquer um de nós sentiria. Jesus Cristo aparece a Paulo e diz assim, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Ah, querido, quem dera se ouvíssemos isso com clareza, não? Quem dera que fôssemos convencidos por isso, de que de fato Jesus Cristo está conosco e não precisamos temer. Mas uma outra razão para pregarmos o Evangelho é porque a primazia é para Deus. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele nos ensina que nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele falava de necessidades básicas, de trabalho. Ele falava de nossa subsistência. Ele falava de nós nos alimentarmos, de nós morarmos, de termos uma casa para morar e roupa para vestir. Ele diz, não se preocupem exclusivamente com isso. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E essas coisas, todas essas aflições, elas vos serão acrescentadas. Queridos, na vida do crente, Deus dá isso como acréscimo. Ele promete suprir as nossas necessidades. Talvez não vaidade. Porque há uma diferença muito grande, né, queridos? Entre uma necessidade e uma vaidade. Talvez a sua necessidade seja trabalhar e ter com que sustentar a sua família. Mas talvez vaidade seja viajar, seja andar com carro do ano, seja andar com carro importado. Talvez isso seja vaidade. Jesus promete que você se vestirá. E ele cumpre a sua promessa. Mas talvez vaidade seja ter uma calça de grife, uma camisa de grife. Isso é vaidade. E às vezes nós, confusos,
com os atrativos desse mundo, nós nos lançamos numa desesperada busca por essas coisas e perdemos de alvo que nós deveríamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Outra razão porque evangelizar, essa parte é boa, querido, e Jesus não se esqueceu dela, porque a recompensa é eterna. Irmãos, nada do que você faz nesse mundo, a não ser aquilo que você faz para a glória de Deus, te acompanhará na eternidade, irmão. Não tem um título. Você pode ter seu quarto da sua casa, a sua sala, cheia de títulos. Nenhum desses títulos te acompanhará no céu. Você acha que no céu vão te chamar de doutor? Acha? Você acha que no céu vão te chamar de Senhor? Lá tem Senhor, lá tem o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Lá nós somos servos. No livro do Apocalipse, querido, tem uma figura extraordinária nos capítulos 4 e 5. Quando o povo de Deus reunido, ele louva ao Senhor, e então João diz o texto que ele desaba a chorar, porque o livro foi apresentado e não tinha ninguém que abrisse o livro, que ninguém que pudesse se encarregar da salvação daqueles que ali estavam. O anjo diz a João, não chora, porque o cordeiro que foi morto, ele abrirá. Sabe o que vai a seguir, querido? No capítulo 5. Aquelas pessoas que receberam a coroa de glória, que nos será entregue um dia no céu, elas humildemente retiram as suas coroas e depositam aos pés de Jesus, porque Ele é o único digno de toda a honra, glória e louvor. Que figura extraordinária, querido. Ah, se nós fizéssemos algo parecido na nossa vida aqui na terra, amados. Esquecêssemos a glória desse mundo e nos dedicássemos à glória de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você terá recompensa, apesar disso. De ser uma ordem, apesar de Jesus te capacitar, de estar com você todos os dias, Ele ainda é tão bom, mas tão misericordioso, que Ele não esquece da recompensa. No livro de Hebreus ele diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Servir a Deus nesse mundo equivale, querido, a recompensa eterna no céu. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58, momento de grande sofrimento da igreja dos coríntios, muita luta, eles passavam por grandes aflições. Mas a recomendação que o apóstolo dá no capítulo 15, primeira coisa, ele diz, não se esqueça de Jesus, o seu Salvador, no capítulo 1. E depois, no final, ele diz assim, portanto, ele discorre sobre a doutrina da ressurreição. E ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você já fez coisas nesse mundo que não teve reconhecimento nenhum? Você já se empenhou por coisas nesse mundo que ninguém reconheceu, que ninguém deu a mínima importância, e você ficou magoado, ficou chateado, ficou aborrecido, inclusive na igreja, você se dedica, serve, e ninguém reconhece. Já aconteceu com você? Pois no céu isso não vai acontecer não, querido. Jesus nunca, jamais vai esquecer do que você fez por Ele e para Ele aqui nesse mundo. E você receberá a recompensa eterna. Uma razão ainda porque evangelizar é prova de sabedoria. Nós lutamos para provar que somos inteligentes, que somos sábios. Nós a todo momento somos desafiados por nós mesmos a mostrar que nós temos inteligência e sabedoria. Pois veja o que a Bíblia diz. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Por quê? Porque é o que vai te acompanhar para a eternidade, querido. O que ganha almas é sábio.
porque está edificando para a eternidade e não para a dispensação desse mundo, onde todas as coisas são transitórias, onde tudo passará e nada te acompanhará na eternidade. Mas isso, querido, é resultado de convicção. Se você não estiver convencido por nada aqui do que tenho exposto, muito dificilmente você fará. O homem se move por aquele que acredita. Você luta, você entra numa universidade, você trabalha de dia e de noite, porque você acredita que terá uma recompensa. Quando você perde esse encanto, você se torna improdutivo. Sabe por que nós não servimos ao Senhor? Porque quase nada disso que eu falei e que a Bíblia fala, nós cremos. E nós somos movidos, é por aquilo que nós cremos no coração. Quando nós não cremos, nós não vamos fazer. Mas veja o que a palavra do Senhor ainda fala. Atos capítulo 4, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amados, eu fico impressionado, porque isso foi num momento de ameaça. Eu acho que hoje nós falamos o contrário disso. Eu não posso falar, porque senão o meu amigo não vai ser mais meu amigo. Eu não posso falar, porque senão eu vou ser excluído. Eu não posso por essas coisas nem no Facebook, porque senão vão me excluir. Eu não posso falar, porque senão minha família me rejeita. Os primeiros cristãos falaram o contrário. Eu não posso deixar de falar. Cala a boca, Paulo. Cala a boca, João. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu acredito. A luta era para calar os crentes. A nossa luta hoje é para fazer falar, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é verdade? Você chega às vezes num ambiente de sua escola, de seu trabalho, você quer falar de Jesus, quer dar um folheto, e a pessoa te rejeita, te expulsa de perto dela, te humilha, sei lá o que acontece, são as coisas possíveis mesmo de acontecer. E nós obedecemos mais as pessoas do que os homens, mais as pessoas do que a Deus. Mais uma vez, os discípulos disseram: eu não posso deixar de falar do que aquilo que vi. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Paulo, quando ele está diante do rei Agripa, ele dá mais uma razão por que ele não deixava de falar. Pelo que, ó rei Agripa? Não fui desobediente à visão celestial. E você? E você, querido? Amado, não imagine coisa extraordinária. Não imagine que você tenha que ver anjos. Não imagine que você tenha que ver céu aberto, coral angelical. Não imagine nada disso, querido. Mas a visão celestial é a visão da glória de Deus. É a visão de que existe um céu, de que o inferno é real e que nós fomos livrados dele, única e exclusivamente, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é então o grande empecilho para a evangelização? Qual é a grande razão por que nós não evangelizamos? Incredulidade, queridos. Nós não acreditamos em quase nada disso. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Você lembra desse texto, amado? Jesus Cristo morreu, foi enterrado, ressuscitou. Os discípulos se trancaram. Eles tinham a ordem de Jesus Cristo de sair e pregar o Evangelho. Mas eles se trancaram dentro de casa, porque eles estavam com medo dos judeus, diz João. Agora no livro de Marcos,
ele relata uma outra faceta disso. Finalmente, Marcos 16, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe por que nós não fazemos, irmãos? Por incredulidade. Porque nós não acreditamos que Jesus Cristo está conosco. Porque muitas vezes a nossa confissão de Jesus como Senhor é apenas racional e ela não desce para o coração. Qual a solução? Primeiro, encontro ou reconsagração ao Senhor. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a visão, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque esse homem, imagine um homem cego de nascença, que começa a ter um vislumbre de algumas coisas que estão acontecendo, nunca enxergou na vida, e de repente ele começa a ver algumas coisas. Ele poderia ser sincero e sair alegre e feliz e dizendo: glória a Deus, eu estou vendo. Mas ele disse: eu estou vendo o homem como árvore. Jesus disse: não é para ver assim, querido. Não é desse jeito que você precisa ver. Você precisa ver as coisas reais como elas são. Homens são homens, árvores são árvores. Talvez precisaríamos ver essa glória de Deus como ela de fato é. Ver o senhorio do Senhor em nossas vidas, como de fato Ele tem esse senhorio. Acreditar de verdade que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Acreditar que nós passaríamos por perseguição, por humilhação, mas que alguns vão crer na nossa palavra. Alguns vão ser convencidos, não pela nossa palavra, mas pelo Espírito Santo de Deus, que há um céu, que há um livramento da morte e que há um castigo iminente. Nós precisaríamos crer mais perfeitamente nisso e não desfrutar apenas da parte boa da salvação, que é ter uma igreja, que é estar em comunhão. Essas coisas são extraordinariamente maravilhosas, mas elas são para nós como um quartel, quando um soldado, ele é treinado e depois ele vai exercitar aquilo do lado de fora. Nós precisamos, irmãos, exercitar a nossa fé. João 3,16, verso central da Bíblia. Amado, por todos nós que cremos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto esse mundo que Ele abriu mão do que Ele tinha de mais precioso, que era seu Filho, para nos salvar. Mas quem ama 3,16 João tem que se comprometer com 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Não há como, querido, separar essas doutrinas. Não há como crer numa parte da Bíblia e desprezar a outra. Então eu concluo, queridos, lembrando, seja qual for a situação, às vezes nós nos aborrecemos, quando nós estamos num hospital. Recentemente passei uma noite no hospital, parte de um dia, numa cirurgia. Que oportunidade extraordinária de falar de Jesus. Que oportunidade maravilhosa. Então, por que nós vamos ficar com raiva a respeito disso? A palavra, ela não tem empecilho. Para a palavra de Deus não há limitação. Quando Paulo estava preso em Roma, os soldados que estavam manietados a Paulo, as cadeias eram diferentes, ficavam soldados algemados, e essas guardas eram trocadas. Sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Ele pregava o evangelho a esses soldados, eles não podiam correr, entendeu? Estava um amarrado aqui, um amarrado aqui, o cara tinha que ouvir o evangelho.
Ele tinha que ouvir a pregação de Paulo. E quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve assim: todos os santos vos saúdam. Ele está na prisão, irmãos. Existia uma igreja no subterrâneo de Roma, sendo formada por soldados que estavam presos a Paulo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Oh, meu Deus, que oportunidade extraordinária, né? Acho que você já ouviu a respeito do Peregrino, de João Bunyan. O livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Ele foi escrito na cadeia por um pastor hiperativo, mas que Deus o trancafiou injustamente, na perspectiva humana, numa cela. E foi ali que ele escreveu Peregrino. Como foi usado por Deus. Como foi uma vida abençoada por Deus, de que não se revoltou. Paulo, no final da sua vida, ele está em Roma, agora numa casa. Ele não pode fugir, prisão domiciliar. E Lucas revela para nós: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele podia estar amargurado, não podia? Podia dizer: puxa, eu servi esse Jesus tantos anos, agora ele me coloca aqui. Mas não, querido. O coração dele era grato. Ele enxergava em toda e qualquer situação uma oportunidade para pregar o Evangelho de Jesus. A Timóteo, ele escreve assim sua segunda carta: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quantas pessoas nós temos oportunidade de falar, né, queridos, durante o nosso dia? Tantas oportunidades. Deus nos coloca em tantas situações, queridos. E às vezes nenhum folheto nós temos coragem de entregar. Às vezes nós estamos vivendo a síndrome de Caim, sabe, irmãos? Talvez o Senhor nos esteja perguntando, né? Onde está o seu irmão? Lembra que eles já foram eleitos, queridos. Eles já foram eleitos. E nossa resposta seja a mesma de Caim. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu tenho responsabilidade sobre isso? Não foi o Senhor que elegeu? O Senhor que o salve. E desprezamos um grande privilégio, queridos. Era Deus que sejamos convencidos não apenas pela razão, mas de alguma forma isso desça para o nosso coração. Nos dê convencimento. Daqui a 10 dias, a Igreja Presbiteriana vai estar comemorando seus 156 anos no Brasil. Chegada de um missionário americano que amou o povo brasileiro. Viveu pouquíssimo nessa terra e aqui morreu para que a Igreja Presbiteriana aqui viesse a existir. O que nós vamos fazer, irmãos? 156 anos do Brasil. 50 e tal anos aqui no Rio Grande do Sul. E nós não somos, aqui em Porto Alegre, nós não somos 300 presbiterianos. Agora é a nossa vez, irmãos. Nós poderíamos nos levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ou nós poderíamos fazer como muitos da geração passada, ignorar tudo isso. E felizes com a nossa salvação, continuar a nossa vida.
e esperando o dia em que nós iremos para o céu, porque nós vamos para o céu. Deus não pode voltar atrás na sua eleição, mas Ele espera que nós façamos mais do que desfrutar desses momentos em comunhão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, agradecemos, Deus, pela palavra que nos foi exposta e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo agora nos convença. Só Ele pode fazer isso, Senhor. Nós queremos ser diferentes, queremos viver, Deus, para o Senhor, queremos tornar úteis as nossas vidas aqui nesse mundo, enquanto aqui estamos, e encontrar os nossos irmãos pelos quais o Senhor também morreu. Nos ajuda, Senhor, então, nisso. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.